Seja bem-vindo ao canal Siga Conforme, soluções inteligentes e globais em avaliação da conformidade. Eu sou Kleber Monteiro, engenheiro eletrônico, especialista em EX. E hoje o tema será sobre avaliação da conformidade. Tópico a ser abordado: os requisitos de certificação estão sendo atendidos? Bem, esse tema a gente trouxe no webinar que estamos aí montando, né, em estruturação ainda, mas esse foi o primeiro webinar gratuito que aconteceu em 23 de abril, né, às 7 horas, e trouxemos esse tema, instalação e manutenção de equipamentos EX, nessa seara de instalação e manutenção, tá? E os requisitos de certificação, se eles estavam sendo cumpridos ou não, né? Então, eu vou trazer aqui para o canal, vou deixar aí registrado no canal o que nós discutimos e como foi relevante essa discussão. O que foi tratado? Fizemos uma introdução, falamos de quais os requisitos de certificação, aí denotei aqui ele como sendo um RC, né? A gente não ficar repetindo requisito de certificação, requisito de certificação. Quem aplica os RC, por que os RC não estão sendo atendidos e perguntas e respostas. Ok? Fizemos então uma introdução, né? Bem sugestivo aí essa imagem, né? Onde se aplica os requisitos de certificação, até quando duram os requisitos de certificação, onde os locais aí, os requisitos de certificação são válidos, em que ações exercidas no produto é X, os requisitos de certificação devem ser atendidos. Então, isso que a gente vai discutir, conversar um pouco mais, né? Então, quais os requisitos de certificação? Quais são? Se a gente está tratando desse universo EX, os requisitos de certificação estão descritos numa portaria, e essa portaria, né, a portaria 179 de 2010, é ela, então, que trata dos requisitos de certificação para equipamento EX. Aqui eu disse o seguinte na época, né? Uma vez em que se aplica a estes conceitos, é o organismo de certificação de produtos que é acreditado pela SEGEC do IMETO, em que vai aplicar os requisitos de certificação. Se não houver portaria, não existe requisito de certificação. Por conseguinte, os produtos a serem fornecidos podem ou não ter requisitos normativos, quiçá atuais. Olha a importância aí do requisito de certificação. Tá? Os requisitos normativos atuais, porque o requisito de certificação se baseia em requisitos normativos, tá? E as normas, a nossa base normativa é a base da norma IEC. Essas aqui são as normas de construção, essas são as normas de construção de equipamentos EX, né? Então tá aqui, ó, o ano, a edição, quando que nasceu a norma, né? E as últimas publicações. Tá aqui, ó. Então foi publicado em 2017, então várias aí foram publicadas em 2017, estão em tradução ainda na BNT, né? E algumas aí publicadas este ano, no ano de 2020. Extrato aí de alguns requisitos normativos atuais. Esse extrato a gente está agora focando na marcação do equipamento, porque é a marcação que para o usuário é que denota aí que esse produto tem certificação e que requisito de certificação foi atendido por aquele produto. Então, a marcação é uma identidade visual desse produto. E a marcação, ela pode estar em equipamento elétrico EX, como também a marcação pode estar no equipamento não elétrico EX. Essa é a novidade aí. Em outros vídeos aí do canal, a gente vai falar dessas novidades normativas, né? A gente vai trazer aí a questão dos equipamentos não elétricos, tá? Então, a marcação de um equipamento elétrico, também coloquei aqui algumas marcações complicadas, difíceis, né? Então, apresentando uma barra, o que vem a ser isso? Uma marcação aí XIA, de um produto de segurança intrínseca,
e outras marcações, né? Então, isso, o usuário, né, ele tem que ter o entendimento dessa identidade visual, o que está querendo dizer este produto X, tá? Então, no equipamento não elétrico, esse equipamento não elétrico tem uma variação de perigo de ignição, tem uma variação de risco, e aí sim culmina na marcação desse equipamento não elétrico, ok? Então, tá aí o exemplo de marcação, é XH2CT4GB. Outros vídeos a gente vai trazer mais informação, né, conceitual para que a gente possa entender essa identidade visual do equipamento EX. Quais são os produtos EX que devem atender os requisitos de certificação? Então, a norma IEC 60790, que é a norma de requisitos gerais, ela traz a definição dos produtos EX. Vamos falar assim, produtos EX como sendo macro, tá? E se eu tenho um produto EX, né? Quais são os produtos EX existentes? É o equipamento EX e o componente EX, tá? Definido pela norma. Só existem esses dois produtos EX, tá? O equipamento EX é um equipamento completo. Você pode ver depois um outro vídeo que a gente colocou, né? Que a gente falou do componente EX, tá? Então você tem o equipamento EX e você tem o componente EX. São os dois produtos EX existentes definidos na normalização, tá? E dentro aí desse universo do equipamento EX, você tem acessório de instalação EX, você tem dispositivos, você tem equipamentos EX, né? Você tem aparelhos associados EX, você tem equipamento associado, né? E você tem o equipamento EX, aqui eu estou diferenciando no sentido de você entender que esse é para equipamento elétrico e esse aqui é para equipamento não elétrico, tá? E componente EX? Componente EX, você tem o componente EX, que realmente é um componente EX, você tem acessórios EX, que existe uma dubiedade, né? Ele tem horas que ele é um componente X, sim, ele pode ser chamado de componente X. Em outras horas ele deveria ser chamado de acessório X e não é chamado de componente X. Mas isso no outro vídeo depois você acompanha no canal, você vai entender essa questão dessa dubiedade aqui de acessórios GX, né? Fiz essa separação aqui também de novo para que você tenha o entendimento que você tem o equipamento elétrico e o equipamento não elétrico, tá? Quem aplica então os requisitos? Quem é que aplica esses requisitos que tem que ser observados? O fabricante, os fornecedores críticos, os distribuidores e o usuário, que é o destino final do equipamento EX. Então, todas essas pessoas aqui, todos esses partícipes, né, eles fazem parte aí desse universo EX e eles têm que estar envolvidos, têm que ter um conhecimento específico sobre EX para poder, então, aplicar os requisitos de certificação. Então, por que, então, esses requisitos não estão sendo atendidos? É só a gente olhar para o campo, é só a gente olhar para a planta industrial. E aí a gente vai perceber se está sendo atendido ou não esses requisitos de certificação, né? Será que o requisito de certificação é somente para o organismo de certificação? Não. O requisito de certificação ele está atrelado ao equipamento EX. Se está atrelado ao equipamento EX, quem então utiliza o equipamento EX, quem inspeciona o equipamento EX, quem em qualquer fase da vida útil do equipamento EX, o requisito de certificação ele tem que ser mantido, ele tem que ser atendido. Por que então as empresas não estão enxergando os riscos? Por que o conhecimento não está sendo difundido? Por que as tecnologias estão avançando rapidamente? Por que os partícipes dos processos não estão se atualizando? Por que as empresas não estabeleceram uma gestão de risco eficaz? Então, tem vários porquês, né, que eu vou deixar aqui como para vocês aí no canal, que nós precisamos dessas respostas.
Se a gente não tiver essas respostas, nós não vamos entender se os requisitos de certificação estão sendo atendidos ou não. Mitos e verdades. Vamos lá. Um prensa-cabo pode ser utilizado para 2 ou mais cabos? Está sendo cumprido o requisito de certificação? As instruções do fabricante estão sendo atendidas? A unidade seladora pode ser utilizada para selar 2 ou mais cabos? São requisitos de certificação, que estão descritos no certificado de conformidade e que são replicados no manual de instrução. Então é importante o usuário atentar para os documentos da certificação. E aí? Estão sendo atendidos? Não. Aquilo ali não são erros de interpretação por parte do usuário. E aí, mito ou verdade? Um prensa-cabo sem massa selante para ser utilizado em equipamento XD tem que ter um cabo instalado de 3 metros? O teflão não pode ser colocado em acessórios XD para manutenção de grau de proteção? E aí? Isso é verdade ou isso é um mito? Isso é verdade. Então, é importante a gente ter o entendimento dos requisitos de certificação, né, para que então a instalação esteja adequada, né, e atenda os requisitos de segurança da área classificada. Esses requisitos de segurança estão denotados aí nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né? Agora, Secretaria de Trabalho. Ok? Joia? Então, isso no webinar a gente tratou, né? Foi até por um tempo maior, né? E a gente discutiu sobre isso. Tinham vários participantes, né? Então, estou trazendo aqui para isso também ficar registrado aqui no canal. Dê o seu like. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, né? Comente no canal que a gente então trará para você o conhecimento sobre o universo X. Entendendo? Resumindo, os requisitos de certificação têm que ser cumpridos, desde a concepção inicial do projeto desse equipamento X até o final da vida útil desse equipamento X. O propósito dele, ser instalado em uma área classificada e que seja cumprido os seus requisitos de certificação nesse propósito de promover a segurança na área classificada. Até mais. Um abraço.